Muito boa noite. Hoje eu queria falar com vocês um tópico que ele é literalmente quente. Cada um interprete como quiser, mas é um tópico que esquenta corações e às vezes até demais, mas faz parte de todos nós seres humanos. Então, vamos dar um mergulho gostoso aqui nesse tópico Bezerra Hashem. Sabem que a nossa Torá Kedoshá, fiquei pensando, ela aborda tanto tópicos quanto também personagens. Tem fatos históricos, vamos dizer assim, que aconteceram com o nosso povo e Hashem conta para que a gente possa aprender, mas a Torá também, às vezes, foca no personagem. Exemplo, quando a gente fala de saída do Egito, então a gente está falando sobre um tópico ou algo que aconteceu, mesma coisa com o nosso povo. Quando a gente fala sobre personagens, a gente fala sobre Avram Avinu, sobre Moshe Rabbeinu, sobre outros personagens. Hoje eu gostaria de mergulhar com vocês num tópico e num personagem. Um mix dos dois, tá bom? Um mishmosh dos dois. E a gente vai falar sobre uma midá que, óbvio, se refere a esse tópico, a esse personagem. O personagem que a gente vai começar hoje a falar sobre ele, quando a gente falar o nome dele, a gente já destrói, já decide, já sabe o que vem por trás. Eu sempre costumo dizer que tem algumas marcas que deixaram o símbolo delas, a pegada delas no mundo do marketing. Por exemplo, esponja de aço. Ninguém sabe o que é isso. A gente conhece Bombril. Não? Propaganda não paga. Agora, quando a gente fala sobre um personagem chamado Korach, a gente nem lembra da palavra machloket, discussão talvez. Korach já é machloket, já é discussão, já é falta de paz, já é intriga, já é a mesma coisa. Queria mergulhar com vocês hoje, queridos, sobre esse tópico, sobre esse homem, sobre esse personagem junto, chamado Korach. Korach apareceu para brigar contra Moshe Rabbeinu, discutir contra Moshe Rabbeinu. E lembrem que durante a nossa estadia no deserto, no Egito, tiveram muitos... A gente sabe que teve muitos episódios, muitos casos, e a Torá não conta tudo isso pra gente. Tudo que a Torá conta pra gente não é algo que aconteceu, é algo que aconteceu e acontecerá de novo. Porque a Torá não conta pra gente se Moshe Rabbeinu tomou água com gás ou sem gás. Porque, apesar que Moshe Rabbeinu era um gigante, óbvio, dispensa qualquer introdução, mas Hashem achou desnecessário contar pra gente se é assim ou assado, porque não muda nada. Mas tudo que a Torá contou para a gente é porque não é aconteceu, é aconteceu, óbvio, e acontecerá de novo em futuras gerações. Então quando a gente aprende de Korach, a gente está falando não sobre algo que aconteceu, é algo que é mais que atual, é mega atual. Korach apareceu para, voltando, discutir contra Moshe Rabbeinu. Qual foi a reação de Moshe Rabbeinu, queridos? Vaipol al panav. A gente só tem como saber isso porque Hashem contou para a gente na Torá. A Torá contou pra gente que Moshe Rabbeinu abaixou a cabeça e falou, como que se fosse, fala sério, não pode ser. No deserto, mais uma reclamação, mais um incômodo do povo. Moshe Rabbeinu não conseguia acreditar, Moshe Rabbeinu simplesmente não conseguiu nem responder, ele abaixou a cabeça de vazio. Depois daquele momento que Korach veio reclamar junto com ele da liderança de Moshe Rabbeinu. Talvez foi um dos momentos mais difíceis. Mas a pergunta óbvia que tem aqui é a seguinte, não faltaram momentos difíceis na liderança do povo, com Moshe Rabbeinu e o povo Yehudi. Por exemplo, quando a gente estava saindo do Egito, só para a gente entender, a gente saiu do Egito e de repente chegamos na frente do mar, 6 dias depois de sair, 1 ano de milagres nas 10 Makot. De repente tinha o mar na frente. Calma, Hashem vai abrir o mar. O povo ficou desesperado, dá para entender, mas o povo ficou desesperado, e de repente o povo fala para Moshe Rabbeinu, Amibli en kvarim bemitzrayim? Não tinha lugar para enterrar a gente no Egito? Você fez a gente sair do Egito para enterrar a gente no deserto? Os egípcios estão atrás, o mar está na frente, a gente não vai conseguir passar, a gente vai morrer aqui. Então por que você tirou a gente do Egito? Momento difícil, hein? Mas Moshe Rabbeinu ficou um pouco incomodado, mas tocou a vida. De repente aqui, quando se refere a Korach, é aqui que a gente vai apontar nossa lanterna hoje, Moshe Rabbeinu vai pôr al panav, Moshe Rabbeinu abaixou a cabeça e nem sabia como reagir. E a nossa pergunta é, por que aqui é mais
tênue, mais agudo, mais incômodo para Moshe Rabbeinu do que muitos outros episódios, como esse, que o povo saiu depois de 1 ano de milagres do Egito, reclamando que eles iam morrer no Egito, no deserto, falava, Moshe Rabbeinu, deixava a gente ser enterrado, no Egito pelo menos. Pessoal, frase forte, hein? Moshe Rabbeinu falou, ok, tocou a vida. Já que em Korach, Moshe Rabbeinu nem tinha palavras para responder. A pergunta é, pourquoi? E também tem mais uma pergunta que é difícil a gente entender. Hashem não gosta de fazer milagres. Hashem só faz milagres quando é a última opção. E a pergunta é, tá bom, Korach errou, grave, a gente vai aprender alguma coisa interessante daqui a pouquinho, mas por que teve que morrer via um milagre? Por que não só Korach morreu, as crianças também morreram, mas Hashem abriu a terra, engoliu Korach e as crianças não fizeram nada. Eles já podiam ter feito, Gugu Dadá, brincado de carrinho de boneca. Então, de repente, como pode ser? E por que Hashem fez por querer que eles fossem engolidos? E a Torá conta isso pra gente. Começar a desenrolar o shur por aqui, e aí a gente coloca mais um pouco de sal e pimenta no que a gente for aprendendo. Tem um livro chamado Netivot Shalom, o Rebbe de Slonim, um gigante, um grande pensador também. Ele conta pra gente uma ideia, e eu queria pegar essa ideia depois incrementá-la um pouquinho mais com a ajuda de Hashem. O Rebbe de Slonim conta pra gente o seguinte: Hashem criou o mundo com um homem, Adam Arishon, que se desenvolveu em muitos, e hoje a gente tem bilhões de pessoas no mundo. Esse mundo, por querer, foi criado desde o plano inicial que houvessem muitas pessoas no mundo. Agora, por que Hashem fez que houvessem muitas pessoas no mundo e não só uma? Uma das razões para isso é porque existe a necessidade de bondade no mundo. Isso dá para fazer bondade quando tem mais do que uma pessoa no mundo. Não dá para a pessoa fazer bondade consigo mesmo. Quer dizer, ele precisa cuidar de bem de si, mas bondade com o outro, só precisa ter um outro. De repente Hashem foi lá e criou um outro ser humano. E também para que a gente possa trabalhar as nossas midot quando tem pessoas diferentes da gente, que é muito difícil. Mas voltando, de repente Hashem falou, olha, eu quero que você saiba se relacionar, ajudar os outros e entender os outros, e mesmo que ele pensa ou ela pense diferente de você, saber se relacionar com os outros, não quando eles são parecidos com você, com nós, quando eles são diferentes da gente, que é difícil. Ou seja, Hashem falou, eu quero criar um mundo para que haja algo chamado unicidade de Hashem, Hashem Echad, e Bnei Israel também seja Echad, o nosso povo seja um. Quando existe algo chamado divisão, ou em hebraico a gente chama de pirud, ou machloket, o que acontece é que é exatamente o contrário do propósito do mundo. Olha que power, diz o Netivot Shalom para a gente. Quando Hashem cria o mundo com um propósito para que todo mundo saiba viver, habitar, morar junto, e de repente o homem não consegue mais viver junto porque um briga com o outro, Korach, contra Moshe Rabbeinu, Hashem falou, a única solução que tem aqui é abrir uma nova página. Por isso foi obrigatório não que eles morressem, não que eles desaparecessem do mundo. Hashem fizesse um milagre para mostrar que isso é antítese da criação do mundo. A gente vê isso também, olha que interessante, quando, não é novidade na história, nem da Torá, do mundo menos, que quando, logo depois que o povo foi criado, o mundo foi criado, algumas gerações depois, 10 gerações, teve o dilúvio, logo em seguida teve aquela torre de Babel. E essa torre de Babel, o povo fez aquela torre para brigar contra Hashem. Criar uma, que está na moda hoje, oposição. Direita, esquerda, meio, tanto faz, oposição. Só que agora foi muito mais forte em Korach. E Hashem falou, olha, já que isso é oposição do mundo, lá Hashem falou, olha, eu separei o povo, e resolveu. Mas aqui a briga de Korach foi tão forte, que é tão oposto ao porquê eu criei o mundo, Hashem dizendo que é para que as pessoas saibam viver juntas. Então Hashem falou, olha, aqui o único remédio é exterminar todo mundo que participou disso. Por isso que a terra engoliu Korach e todo mundo que estava em volta. Quem? As crianças também. Mas por que as crianças? Porque quando a gente tem algo contagioso, então todo mundo que está perto tem que tomar o remédio, tomar a vacina. A vacina naquele caso era destruir as pessoas. Isso Rebbe de Slonim, algo forte. Quando tem algo, epidemia, a gente tem que vacinar todo mundo, tem que isolar todo mundo.
No caso de machloket, de briga, de discussão, quando tem briga num grupo, a briga se espalha nos genes das crianças, porque todo mundo aprende a se comportar igual. Então, de repente, disse Hashem, a única forma de resolver aquela parada, que é o contrário do porquê Hashem criou o mundo, foi fazer um milagre. Foi talvez a única vez que Hashem fez um milagre para castigar uma nação, um grupo de pessoas, no caso Korach, e as dezenas de pessoas que acompanhavam ele. A gente vê que quando tem um país, quando tem uma comunidade que briga, que tem briga, essa briga se espalha. E depois não tem como florescer o resto. Por isso que Hashem falou, olha, o caso aqui é capítulo 2. Novo livro, nova página, novo capítulo, aquele livro tem que ser incinerado. Foi o que Hashem fez com Korach. Algo difícil, mas é que está escrito na Torá. A gente está aprendendo agora por que Hashem teve que tomar essa atitude, quanto o conceito de discussão, pirud, separação, é o contrário do porquê Hashem fez o mundo, que é chamado Achdut, ou união, ou saber viver com outros que são diferentes da gente. Para que a gente possa ajudar os outros e também trabalhar as nossas midot. Not easy. Agora, por que a pessoa se coloca em machloket, pessoal? Por que a gente se coloca? Todo mundo sabe que, no news, que brigar não é legal, ce n'est pas chic. Por que a pessoa se coloca em brigar com os outros, vizinhos, família, comunidade, rabino, o que for, sócio? Por quê? A gente tem 3 parashot muito divertidas em Sefer Bamidbar. 3 parashot consecutivas, Shelach Lecha, que fala sobre os espiões, em seguida Be'alotecha, que conta sobre quando o povo estava no deserto e acabou a carne, eles começaram a reclamar que we want meat now, tudo tem que ser agora. E por último, Korach, terceira parashá seguida, que Korach, que a gente está falando hoje, veio discutir contra Moshe Rabbeinu. Shlach Kadosh conta pra gente que nessas 3 parashot, a gente tem 3 coisas que contam pra gente por que a pessoa se coloca na discussão que culminou na terceira parashá em Korach. A parashá dos espiões, eles estavam com medo de entrar em Israel, assim conta o Zohar Kadosh pra gente, porque enquanto eles estavam no deserto, no nível grande deles, é um erro pequeno, mas a Torá conta assim pra gente mais uma vez, que eles estavam no deserto, eles mandavam, eles eram os líderes das tribos daqueles 12 espiões. Chegando em Israel, todo mundo ia se dissipar, eles iam perder o poder deles. Então, Shelach Lecha, que é a parashá número 1 dessa sequência, dos espiões, o que culminou o problema foi o kavod, procurar honra. 2, Balotecha, parashá seguinte, o povo falou, a gente quer carne, a gente não aguenta mais esse man, queremos carne. Hashem mandou carne para eles. E teve uma briga lá, que pediram de uma forma desagradável para Hashem. E olhem que interessante, o que aconteceu, queridos, foi que o que fez? Tava vontades, desejos em excesso. E por último, Korach é a parashá da Kinah. Kinah é a inveja. Então olhem que interessante, a gente tem algo aí muito curioso. Olhem que interessante. Primeiro foi o kavod, procurar honra. Em segundo, Tava, procurando carne na parashá seguinte no deserto. E por último, dessas 3 parashot, Korach com inveja de Moshe Rabbeinu. A gente olhar para a consequência é machloket, é discussão. Tá certo. Consequência de tudo é discussão. Mas olhar para machloket só como machloket é feio. Por quê? Porque seria ignorante, mais do que feio. Igual olhar para um iceberg. Quando você olha para um iceberg, você tem que olhar não a ponta do iceberg, olhar tudo. O iceberg que a gente vê fora da água talvez não dá nem 10%. O legal é quando a pessoa olha o quê? Os outros 90%. Então, o porquê da machloket é que na tava e kavod. A pessoa tem inveja do outro às vezes. A pessoa quer mais do que Hashem quis dar para ele no momento. A pessoa quer que as pessoas levantem para ele. E aí, lá atrás, se a pessoa analisar de verdade, a causa daquela briga não é algo digno. Porque eu estou sentindo falta daquele respeito que não me deram na comunidade. Eu estou sentindo que eu quero mais prazeres, quero mais uma casa mais bonita, então vou começar a brigar com as pessoas para tentar ganhar mais dinheiro. Ou eu tenho inveja de alguém que tem mais do que eu. É olhar o iceberg de baixo para cima, não só o que está em cima da água. É a causa, não só a consequência. Deep down, o que está incomodando a pessoa, normalmente é normal, nós somos seres humanos. O problema não é ter
a briga. O problema é a pessoa nem perceber que ele está brigando, entender por quê, porque se a pessoa entende por quê, ele se conserta, e depois que a pessoa se conserta, Yaase Shalom, que é o que a Hashem quer da gente, né? Agora a pergunta é, e queria analisar com vocês de verdade essa pergunta que talvez todo mundo já teve, já escutou alguma explicação, de uma forma bem sucinta, mas acho que a resposta é a verdadeira. Dentro do Beit HaMidrash, da casa de estudo, o que mais tem é machloket, discussão. Abai Rava, Beit Hillel e Beit Shammai, Rabi Yochanan e Reish Lakish, e um monte de outras discussões, que elas fazem o Talmud ser a maravilha que é. Não é uma sinfonia tranquila, é uma sinfonia rock and roll, se a gente puder comparar assim, muito barulhenta. Um brigando com o outro, discutindo com o outro. E por que na Gemara pode e na vida real não pode? Manishtana. Qual a diferença? De forma sucinta, mas para a gente lembrar, clara, a resposta é a seguinte, queridos. Quando tem machloket na Gemara entre duas opiniões, 3, 10 opiniões, eles discutem, eles escutam a outra opinião, eles entendem a outra opinião, e quando vem o veredito, que a Gemara conclui que Beit Hillel está certo, ou que Abai está certo, ou que Reish Lakish está certo, ou que Rabi Yochanan está certo, o que acontece? A opinião que, entre aspas, perdeu, ela aceita outra opinião e se comporta conforme a opinião que ficou fixada, que é assim que a gente tem que se comportar. Então olha que interessante. Quando tinha Beit Hillel e Beit Shammai, e ela fixou que era com Beit Hillel, Beit Shammai se comportava com Beit Hillel sem ficar bravo. Porque Beit Shammai e Beit Hillel ambos estavam atrás da verdade. Uma vez que Chachamim entenderam, apesar que eu, Beit Shammai, por exemplo, não pensava assim, mas consenso geral foi X e não Y, que nem eu, Beit Shammai, falo, por exemplo, e sim como Beit Hillel, que assim fica Alahá, por exemplo. Então, no caso, o que aconteceu? Acabou. Eu estou atrás da verdade. Se essa foi fixada a verdade, halas, acabou. Diferente de quando alguém briga na comunidade, quando alguém briga no trabalho, quando alguém briga em família, depois que se decide algo, pode ser até no Bedin, ou que for, a briga não termina. Por quê? Porque às vezes é algo pessoal e não algo procurando a verdade. Essa é a resposta, de uma forma muito clara e sucinta, porque no Bedin, porque no Beit HaMidrash, desculpem, na casa de estudo, é permitida a discussão, em todos os outros lugares não, a resposta é simples demais. É o que a gente falou agora. E as maiores machlokot, discussões feias, acontecem quando a pessoa fala, eu estou fazendo Leshem Shamayim, por razões divinas. A pessoa é capaz de derrubar 2 torres em Manhattan, matar milhares de pessoas em nome de Deus. Você tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que é Leshem Shamayim, que é por razões especiais. Porque a gente aprende de Korach, e a história não aconteceu, ela aconteceu e acontece de novo, que na Torá está escrito, Lo yeh ke Korach ve'ka'adato. Não sejamos nós, igual Korach e a torcida do Corinthians que acompanhava ele. Nada contra os corintianos, só um exemplo. Por quê? O que a gente aprende daí? A Torá conta pra gente, Lo yeh, nunca mais haverá igual Korach e aquela discussão de Korach com Moshe Rabbeinu. O que quer dizer isso? Dizem nossos sábios, todas as discussões do mundo nunca mais vai ter igual Korach, porque Korach estava 100% errado e Moshe Rabbeinu 100% certo. Pessoal, olhem que power essa explicação. Lo yeh, nunca mais na vida vai ter igual Korach e Adato. Como vai ser agora? Vai ter casos que um vai estar 40% certo, 60%, um 20%, outro 80%, um e outro 99%. Nunca mais na história do mundo vai ter igual Korach. Quem falou isso pra gente? Hashem, Lo yeh, jamais nunca mais vai se repetir que vai ter Moshe Rabbeinu 100% certo e Korach 100% errado. Nas futuras discussões, sempre vai ter alguém com um pouquinho de verdade. Ou seja, não tem só o meu lado na história, tem um lado dele também na história. Mas, tá bom, peraí, e como se faz então? Pior ainda, se eu fosse 100% certo e outro errado, tá bom, ele que se vire. Mas no caso que tem, cada um tem uma porcentagem de estar certo, a porcentagem de estar errado dependendo da discussão, então como que a gente vive? Como que a gente resolve as coisas? Tem um passuco, meus queridos, que a gente fala
foi dito no Teilim, a gente fala todos os dias na reza, nos Alelukas, no começo, antes do Shema, Assam Gevulech Shalom. Que Hashem faz que os limites, fronteiras, vamos dizer assim, sejam Shalom, paz. Um dos grandes homens da nossa literatura, 1800, o Hatam Sofer, que veio em Pressburg, ensina para a gente uma regra muito importante. Assam Gevulech, David Amelech está contando para a gente o seguinte: faça do seu Gvul, do seu limite, Shalom. O que quer dizer isso? Cada um de nós tem um limite na vida. Por exemplo, fala, olha, eu posso até gritar, mas eu não falo palavrão. O outro fala, eu posso até falar palavrão, mas eu não vou jogar cadeira no meu vizinho. Cada um tem o limite dele. Diz a David Amelech no Teilim, a gente fala isso todos os dias. Assam Gevulech Shalom, o limite do Yehudi tem que ser a paz. Olha, eu posso abrir mão de muitas coisas, mas o meu Gvul, o meu limite, a minha fronteira é quando perturba o Shalom da minha vida ou da vida dos outros. Porque na nossa geração, em específico, queridos, a gente está sempre procurando os nossos direitos. Exemplo simples, vai. O pessoal perdeu o avião, lembrei agora. Perdeu o avião não, ele foi, falei errado, ele foi no avião, mas o avião demorou. Ele foi e não tinha comida kasher. É uma alegria, pelo menos era, agora parece que não pagam tão bem, mas antigamente a pessoa rezava para não chegar a comida, porque ele já leva os 48 sanduíches dele, então não vai ter problema nenhum, e depois vai poder processar a companhia e fazer uma grana, então férias grátis. Procurando sempre os nossos direitos. Óbvio que não tem nenhum problema quando pode ter direito, ninguém precisa nos abrir mão dos direitos deles, mas quando a gente vive só no limite dos nossos direitos, não no limite do Shalom, como disse o Hatam Sofer, eu me lembro de uma frase que aparecia nos ônibus, não sei se ainda tem nos ônibus, mas os ônibus em São Paulo, tinha uma frase escrito, transporte, um direito do cidadão, um dever do Estado. Quando o Yehudi vive, eu quero os meus direitos, porque esses são os meus direitos, muitas das vezes, queridos, isso é uma antítese, um oposto a ter Shalom, em casa, no trabalho, na sinagoga, mas eu paguei. Isso mesmo, um direito do Yehudi, mas não viva com os direitos. Eu fico pensando comigo mesmo, se Hashem fosse olhar todos os direitos que ele tem com a gente, todas as obrigações que a gente tem com ele, não sei se a coisa ficaria 100% redonda. A gente tem que saber também laisser-passer um pouquinho. É justo o contrário disso. A sintonia do Shalom, da paz, não é como se fala em inglês. Em inglês tem uma expressão que se diz my way or the highway. É ou a minha forma ou não tem outra forma. Bom, mesmo que eu estou certo, nunca vai mais ter nenhuma briga na história do mundo que vai ter só uma perspectiva certa. Já teve. Never, nunca mais vai ter. Entende que o outro também está certo. Porque Hashem contou isso para a gente. Tem um que está mais certo, é verdade, mas não fica fixado somente nas nossas obrigações. Um dos grandes homens que viveu nos Estados Unidos, há relativamente pouco tempo atrás, numa yeshiva chamada Torah Vadat, o Rosh Yeshiva se chamava Rav Shlomo Hyman. Ele foi Rosh Yeshiva em Torah Vadat dos anos 30 aos anos 40, Nova York, só que ele só viveu 52 anos de idade, depois ele foi para o Olam Haba, cessou de viver. Ele não tinha filhos, deixou a esposa, então os alunos foram, durante aquela semana, depois que o Rav faleceu, consolar a esposa, só que ficaram meio sem jeito, porque normalmente vai lá, tem família, tem netos para conversar, aqui só tinha esposa, então os alunos entraram para conversar com a esposa e ficaram um pouquinho, quem a gente vai falar para ela, quem a gente vai deixar de falar para ela, mas os alunos foram lá toda semana, fizeram tefilá, rezaram na casa da enlutada, que no caso é esposa do Rav Shlomo Hyman, Zichron Libraha, entraram, saíram, etc e tal, e falavam alguma palavrinha, um pouco com receio. No último dia dos 7 dias, chegou a esposa dele e falou para eles o seguinte, olha, eu sei que vocês devem estar meio sem jeito do que me contar ou me deixar de me contar, mas eu queria contar para vocês uma coisa interessante. Se vocês devem estar espantados pelos
shurim maravilhosos que meu marido deu para vocês. Certeza que esse shurim, de fato, impressionou vocês. E todo mundo olhou, respondendo para ela, claro, o shurim do seu marido eram maravilhosos na Yeshiva. Eles estavam prontos para escutar alguma grandeza que ela já vinha para contar agora em seguida sobre o marido dela, Rav Shlomo Hyman, mais uma vez. Talvez na diligência do estudo dele, na Tmadá, como a gente fala em hebraico, ou diligência no estudo dele, com a constância no estudo da Gemara ou de Torá. Mas a esposa do Rav Shlomo Hyman se dirige aos alunos e fala para vocês o seguinte, para eles o seguinte: eu queria contar para vocês um shiur que meu marido diariamente dava e vocês nunca escutaram. E os alunos falaram, uau, tinha mais algum shiur, fora todo o shiurim que ele dava na Yeshiva, que a gente não conhece? E ela disse para ele o seguinte, o shiur é o seguinte: nós ficamos casados por 26 anos. Meu marido casou com 26, faleceu com 52, a gente ficou casado 26 anos. E nós não tivemos filhos. E grande parte do problema, no caso, ela falando, era eu sei disso. Fisicamente, eu sei que eu não estava habilitada a poder ter filhos. Dos 26 anos que eu estive casado com o rabino de vocês, meu marido, eu nunca me senti culpada ou desconfortável por não poder prover filhos ao meu marido. Este foi o shiur diário mais bomba que ele poderia ter dado para mim, que eu gostaria de dar para vocês também, alunos. Rav Shlomo Hyman. E com isso ela se despediu deles. Pessoal, talvez ele tinha o direito, mas ele não procurou o direito, porque antes do direito vem o Shalom. Assam Gevuler Shalom, como a gente mencionou o nome do Hatam Sofer um pouquinho atrás. E uma questão importante, um passo adiante, cada um de nós tem uma prioridade na vida, e dela a gente não abre mão, como a gente já mencionou. Cada um é algo diferente, mas a vida ensina para cada um de nós, e Chachamim em cima disso nos dá um farol maravilhoso de como olhar para essa vida espetacular que a gente vive, é o seguinte, que não tem nenhum ponto mais importante do que a pessoa precisa para viver com Shalom. Saber ser flexível. Não viver como o slogan do ônibus, um direito do cidadão, um dever do Estado. Korach veio brigar com quem, pessoal? Olhem que interessante. Levater é ser flexível, abrir mão, laisser-passer. Korach veio brigar com quem? A Torá conta pra gente. Vaikahalu al Moshe ve'al Aharon. Korach e a torcida inteira dele veio brigar com Moshe e Aharon, reclamar do posto. Poxa vida, por que você, Moshe, você, Aharon, tem esse posto? Moshe Rabbeinu designou um posto para ele, para o irmão, para um familiar, e eu fiquei fora disso. Então Korach começou a reclamar. Logo depois, olhem que gigante, meus queridos, primeiro ano que eu notei isso, Vaishma Moshe Rabbeinu, quando escutou a briga de Korach, a discussão que ele estava vindo, a argumentação que ele estava vindo trazer, ridícula, Vaishma Moshe Vaipol al Panav, a gente já mencionou isso, Moshe Rabbeinu abaixou a cabeça, não tinha nem palavras para reagir. Já explicou por quê. A pergunta que existe é a seguinte: se Korach veio brigar contra Moshe e Aharon, vai Koalu al Moshe vel Aharon, a reação de Moshe a gente viu. Qual foi a reação de Aharon? A Torá não conta pra gente qual foi a reação de Aharon. A pergunta é why? Bomba. Toda pergunta bem feita, os mefarshim lidam com ela. Um grande homem, o homem da Kabbalah, fica mais famoso assim, Ramban Nachman, diz, um homem gigante, Mekubal, viveu 1200, diz o Ramban, pessoal, vou ler para vocês, como pode ser, qual a reação de Aharon? Moshe, a gente viu a reação dele, caiu, cabisbaixo, não sabemos como reagir, e Aharon, diz o Ramban, Veló Vaiplu, porque não está escrito Vaiplu, que ambos caíram, não só Moshe, que Aharon mostrou, Aharon, no seu trato de Midot, o Bekdushaton, na sua santidade, pessoal, em que power? Lo anadavar. Não abriu a boca. Bechol machaloketazo. Ficou quieto. Não ficou quieto. Porque ele falou, o que eu preciso me meter? Alguém precisa provar
que o líder é verdadeiro, é Moshe. Moshe Rabbeinu já está fazendo isso porque é uma obrigação dele para dar certificação a Hashem e a Torá contra Korach. Mas por que eu preciso me meter nisso? Então, mesmo que Korach foi brigar com Moshe e Aaron falou, o quê? Nada. Foi fazer ginástica quando precisava, foi estudar Torá quando precisava, foi jantar Shabbat na casa do amigo quando precisava, se contar uma piada para ele, ele ria. Tranquilex. Pessoal, humildade e midot, parece uma utopia isso. Mas a Torá conta pra gente, vai pôr Moshe al panav. Moshe Rabbeinu teve reação. E Aaron, em árabe se diz abadanshi, nothing, zero, shum, klum, nada. Porque ele falou, por que eu vou brigar? Porque se eu for brigar, eu só vou adicionar lenha na fogueira, não vou ganhar nada com isso. Mas espera aí, vai, um minuto. Aaron entendeu que tem 3 coisas que fazem a pessoa brigar, como a gente mencionou lá atrás. Kina, inveja. Tava, desejos. Ou kavod, honrarias. Eu estou bem comigo mesmo, não estou procurando nenhum dos 3. Já, minha vida está em equilíbrio nesses 3. Então Aaron falou, Habibi, procure outro para encher. Você não vai conseguir. Que gigante, pessoal. Parece uma utopia. Mas a Torá conta que é verdade e a gente pode aprender e colocar na prática. Todo mundo que vem brigar, escutem algo profundo. Na verdade, deep down, ele vem brigar consigo mesmo. Repito, todo mundo que vem brigar, no fundo vem brigar consigo mesmo. Ah, mas tal pessoa me deve dinheiro. Não, a gente pode ir lá reclamar, pode ver como que resolve. Vamos brigar. Quando começa a envolver emoções, a pessoa está brigando consigo mesmo. Por que isso? Uma razão simples, porque Hashem contou isso pra gente. Pronto, não precisa de mais nada. Porque olha que interessante, como se fala paz em hebraico, queridos? Todo mundo conhece, shalom. A palavra shalom, diz o Maharal de Praga, vem da palavra shalem, íntegro, completo, bem consigo mesmo, em harmonia, zen no português, claro. Quando nós estamos zen conosco, pessoalmente, financeiramente, espiritualmente, familiarmente, não quer dizer que a gente está perfeito. A gente está zen agora, amanhã a gente vai querer ficar melhor e melhor, mas agora eu estou zen. Quando a pessoa tem shlemut, shalom, shalem, completo, dá shalom. Shalem e shalom, mesma palavra. Quando nós não estamos completos, nós abrimos um buraco para machloket, para discussão. Às vezes a gente vai causar, às vezes o buraco é pequeno, a gente não vai causar, mas quando alguém vem causar com a gente fala, opa, não vem se meter comigo. Quando a pessoa reage de uma forma brusca, é porque faltou shlemut da parte dele, porque se eu estivesse bem comigo mesmo, eu não ia brigar de volta. Eu ia tentar fazer um jeito para não me prejudicar, para ficar longe dessa pessoa, mas brigar de volta eu não vou. Então, no fundo, quando a pessoa briga com alguém, ele está brigando consigo mesmo. E a gente olhar isso no mundo é muito interessante. Se a gente olhar para o mundo e for tirar o zoom do mundo, porque a gente vive na nossa rua, na nossa sinagoga, no nosso trabalho, então normalmente a gente vive naqueles 10 quilômetros quadrados semanais, ou 20, ou 50 no máximo, e acabou, é isso que a gente vive. Mas se a gente pegar o Google Earth e começar a subir, a gente vai ver nossa casa menor, nossa rua menor, nosso bairro menor, nossa cidade menor, o mundo menor, o universo menor, vai ficar tudo menor. Pessoal, vale a pena brigar? Vale a pena? Não, eu quero mostrar. Habibi, vale a pena brigar? Pois, no fundo, quem está se prejudicando? Ele! Eu. Explico por quê. Outro dia na escola, Beitekov, onde eu tenho o privilégio de trabalhar, e veio um psiquiatra muito famoso falar para os alunos. E uma das pessoas lá perguntou uma pergunta muito interessante, famosa, no News. Como você define felicidade? Ele respondeu de uma forma ímpar. Ímpar. Como eu defino felicidade? Eu defino felicidade da seguinte forma, pessoal, escutem com 4 ouvidos. Chegar às 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, cada um depois do schedule dele, sem celular, óbvio, né? E aí a pessoa terminou, colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Conta até 10, 20, 40, ler alguma coisinha, escutar uma musiquinha, dormir. Pessoal, olhem que bomba! Olhem que explicação power!
shlemut, tranquilidade, felicidade. Agora, quando eu brigo com alguém, quem sai perdendo? Quem não consegue dormir? Quem vira de um lado para o outro pensando, como é que eu falei, devia ter reagido diferente, fica remoendo, me permitam, ruminando todo aquele cenário tudo de novo. Quem sai perdendo? A gente. Machloket, Shalom, quando Hashem falou, olha, Habibi, não se mete em briga, óbvio que é para Hashem, mas óbvio que é mais ainda para a gente. Pessoal, dormir bem, esteja bem com os outros, esteja bem consigo mesmo, coloca a cabeça no travesseiro, conta até 10, até 20, lê um livro, escuta uma piada, escuta uma música antes, faz uma ginástica, vai dormir. Não consigo dormir. Opa! Ligou a luz vermelha. E quando se fala de Machloket, queridos, a gente vê que algo muito, muito importante. Quantas comunidades se apertaram financeiramente na história do povo Yehudi? Todas! Sinagoga, yeshiva, instituições de Hesed, todas. Para ser uma boa instituição tem que estar no vermelho, né? Mas elas não fecham. Porque Hashem sempre manda um salvador. Shaliach, emissário de Hashem, que ajuda e toca a instituição. Até que haja Machloket. Observem no mundo, observem na nossa cidade, em qualquer cidade. Sempre que tem briga, a instituição fecha. As teias de aranha ocupam o espaço. Por quê? Prédios vazios, comunidades destruídas, não por falta de dinheiro, que é difícil manter um lugar economicamente, muito difícil. Tem pessoas maravilhosas que fazem um trabalho árduo para fazer isso, com a ajuda de Hashem sempre. Mas tem algo que não tem como fazer o trabalho. Quando tem briga, tem discussão, doomed to failure. Está predestinado à falência, infelizmente, dos lugares. Pessoal, observem. Quantas yeshivot fecharam por falta de dinheiro? Mas tem yeshiva 1.000 alunos. Quantos podem pagar full? Quantas escolas podem pagar full? As escolas Baruch Hashem estão aí, vão ficar em mais eternidade com a ajuda de Hashem sempre. Agora, quando tem briga, olha, abre o mapa mundi e veja o que aconteceu. Guerras no mundo. Por quê? Começou por alguma coisa, a gente nem lembra mais por quê. São anos. Guerra Fria, Guerra Quente, por quê? Kinat Avai Kavod. Assim disse aí. Rahamim pra gente foi o que a gente aprendeu agora. Mas eu quero meus direitos. Isso talvez no ônibus é bonito. Na vida não dá para ver assim, porque deep down, quem sai perdendo somos nós. Você tem que pensar o que a Hashem quer da gente, não o que a gente quer dos outros. Eu queria nessa fase final falar para vocês algo que eu não li em nenhum livro, mas é uma observação de vida que vale milhões. Algo curioso. Não sei exatamente porquê, talvez Shlomo Melech falou um pouquinho isso, Tov Shem e Shemen Tov, mas olhem que interessante. A pessoa tem, imagine alguém que tem, graças a Deus, que viveu até os 120, 60, 70 anos de idade. Trabalhou, formou uma família, casou já muitos netos. Maravilhoso. Todo mundo gosta dele. Honesto. Pessoal, observem comigo que power. Uma vez que essa pessoa entra e faz algo feio, desonesto, briga com as pessoas, é mal educado com os outros, qualquer coisa que é assim grotesca. Pessoal, esse Shem Tov, esse bom nome que essa pessoa manteve por 70 anos, em uma hora, em um dia, vai por água abaixo e talvez nunca mais se restitui. Por isso que Hashem falou, quando você vê Machloket, foge, briga, foge. Porque, Habib, você está colocando em jogo dezenas de anos que você trabalhou arduamente para ser um cara legal, para ser uma mulher legal, para ser uma pessoa ética, para ser uma pessoa com valores, para ser uma pessoa honesta, da paz. E de repente foi tudo por água abaixo, por um dia que a pessoa se descuidou. Assim que é o mundo. Isso é um fato. Equilíbrio emocional se faz tão importante, pessoal, mas tão importante. Se fosse só pelo fato que a gente mencionou agora, já era suficiente. E a tacada de ouro é a seguinte, queridos. Uma observação, uma história, a gente termina nos próximos 4 minutos. É o seguinte. Em Parashat Shoftim, Perek Yud Zayin Pasuk Het, uma vez disse o Magid de Kelem,
a seguinte observação que consta em livros anteriores. Kipale mimcha. A tradução desse passuk literal que está se referindo ao Bedin. Quando o Bedin não souber como se comportar em assuntos financeiros, em assuntos de pureza ou impureza, em assuntos de diversos assuntos, que ele Bedin se dirija ao Bedin Gadol, um Bedin maior que havia no Bet HaMikdash, com pessoas mais capacitadas, e eles vão ter a ajuda de Hashem para poder responder essas perguntas muito difíceis. Porém, disse o Magid de Kelem, o Passuk leu ele um pouquinho diferente. E eu leio para vocês o Passuk de acordo com o que ele explicou. Kipale mimcha, quando você ficar surpreso, pele, uau, que estranho. Davar la mishpat, alguns julgamentos que acontecem com o nosso povo. Ben dam ledam, que levam sangue e mais sangue. Guerras, Gaza, Líbano, Intifada. Outras guerras no mundo, porque toda pessoa que vai embora é uma pena, não só um Yehudi. Ben din ledin, julgamentos. Din, julgamento, porque Hashem julgou aqui a gente dessa forma, aquela pessoa daquela forma. Ben nega le nega uma epidemia, porque teve aquela epidemia, outra epidemia, aquele incômodo. Por quê? Kipale mimcha. Por quê? Pessoal, olhem como termina o Passuk, disse o Magid de Kelem. Divrei rivot bisharecha. Porque tem muita briga. É isso. É absurdo, Moshe Rabbeinu falou, não entendo. Hashem falou, está aqui a resposta. Divrei rivot, briga, bisharecha. Em casa, fora de casa, no trabalho. Não é só a Segunda, a Terceira Guerra Mundial. Na comunidade, tem coisas que não é exatamente como a gente queria. Ah, mas eu pago, então eu tenho direito. Mas não é o direito. Viva um pouquinho abrindo mão dos direitos para que a gente possa ver bem, deixar os outros ver bem, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Isso mesmo, sonhar literalmente, como dizia a mamãe e o papai, com os anjinhos. E com essa história a gente termina, porque o poder do Shalom, ele é gigante para aquele que sabe abrir mão e quer viver bem, e é uma pessoa Shalem, íntegra, completa, equilibrada com o Shalom. A história é a seguinte, queridos. Mazal Tov. Pulando de alegria, a história se passa em Israel, só o nome da família foi mudado por razões óbvias. Família Schwartz, nomes aleatórios que eu inventei. Família Schwartz ficou noiva, prédio inteiro, que em Israel não é muito grande, aqueles prédios, 5 andares, 2 por andar, 10 apartamentos, estavam todo mundo feliz, o prédio inteiro participando da alegria. Por quê? Porque estava demorando para casar e de repente ficou noiva, a menina, algo maravilhoso. Finalmente, Baruch Hashem, deu certo, a menina falou, uau, chegou o dia de eu poder casar. Chegaram os convites, tinha um vizinho que não estava tão feliz, óbvio, nunca dá para ter tudo na vida. Um vizinho não estava tão feliz porque eles, no português claro, não se bicavam bem. A noiva falou, olha, eu estou tão feliz, eu não quero que nada atrapalhe minha alegria, eu quero participar da minha alegria com os outros. Ela pegou aquele convite, desceu, bateu na porta daquele vizinho que faz tempo não se falavam. Muita coragem, pessoal, muita coragem. Muita coragem. Falou para ele o seguinte, olha, eu sei, dizendo a noiva, que a gente não se fala faz tempo, teve meu noivado faz tempo, veio bastante gente de fora do prédio, do bairro, do prédio, e vocês não vieram. Eu entendo, porque faz tempo que a gente nem se cumprimenta mais nas escadas do prédio. Mas eu fiquei pensando, faz tempo que eu queria pedir desculpas. E eu tomei coragem e falei, é hoje. Tá aqui o convite do meu casamento, eu faço questão que vocês venham no meu casamento. Por favor, aceitem minhas desculpas, por qualquer razão a gente não se conversa, se foi nossa culpa, na nossa família, eu quero pedir desculpas, eu quero começar tudo de novo. Eu quero começar com uma alegria, que vocês venham no meu casamento. Os vizinhos ficam felizes com esse pedido de desculpa, com essa humildade, eles abrem o convite, estava escrito lá, data 2 de Sivan. Eles falam, a gente não pode ir. Eles falam, mas por quê? A gente falou, não vai poder. Aí a noiva falou, pelo menos no Sheva Brachot, aquelas 7 dias de festas que vem depois do casamento. Eles falaram, olha, a gente não vai poder ir. Então a noiva não sabia se tinha algo de verdade, ou se não tinha algo de verdade. Em vez dela
engolir o Korach e começar a falar, mas eu vim pedir desculpas. Ela falou o seguinte, 1 minuto. E se eu mudar a data do meu casamento, vocês viriam? Eu quero muito estar bem com vocês. Shalom. Paz. Eles falaram, deixa a gente pensar. Voltaram depois e falaram, olha, se você conseguir mudar 1 semana depois do casamento, a gente sim pode ir. Que teste, pessoal. Os convites estavam prontos, o buffet organizado. Falou, me dá um tempo. Ela sobe para os pais, fala, mas não faz sentido, a gente nunca fez nada para eles. Fala, eu quero shalom. Mandaram refazer os convites, reorganizar o buffet, pediram para outra família do outro lado, o noivo também aceitar. Falaram, tá bom. Desceu entregar o convite, para surpresa de todos. Não foi isso que aconteceu. Eles aceitaram o convite e falaram, uau, você mudou só para a gente. Falou, só por causa de vocês, porque eu gosto de vocês e quero estar com vocês no meu casamento. O casamento mudou para 1 semana depois, para o dia 24 de maio, no ano da história de 2001. O casamento mudou para 1 semana depois. O casamento que era para ser no dia 24 de maio de 2001, que era o dia 2 de Sivan, mudou para 1 semana depois. Pessoal, naquele dia 24 de maio de 2001, que era o dia 2 de Sivan, antes da data mudada, que é a data original, onde o casamento ia ser realizado, era um hall chamado Versailles, em Israel. O terceiro andar desse hall, depois procurem no Google, caiu, desabou. Todo mundo que estava lá, a gente não precisa falar o que aconteceu com muitas das pessoas, dezenas, centenas de pessoas, e ela falou, eu estaria casando naquele dia. Infelizmente alguém se machucou que não foi ela ficou triste, mas ela falou, olha, nós fomos salvos. Por quê? Porque a gente mudou o convite, a gente mudou tudo, mas a gente fez por eles, é verdade, por Hashem, por eles, mas deep down, quando a gente faz shalom, nós estamos fazendo shalom com nós mesmos, nós vamos dormir melhor e viver melhor. Ou se shalom bibromav, quando a gente faz mudança, a gente mexe os céus. Shalom aleinu, Hashem dá paz para nós mesmos e faz situações que deviam ser conturbadas ficar tranquilas. Talvez essa é a leitura do Passuco. Ou seja, Shalom Bimromav, a gente pode ler assim também de uma forma alegórica. Quando a gente faz um esforço para fazer a paz, mesmo que era nosso dever, mesmo que era nosso direito, a gente chacoalha os céus Bimromav. Hashem Yaseh Shalom aleinu vai se esforçar para que situações que conosco deviam ser difíceis virem Shalom. Ve'al amo Israel, isso transborda por todo o povo e vem os anjos dizem Amém. Muito boa noite.